Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma economia sem enrolação. É o seguinte, galera. Provavelmente nós teremos alguns problemas pela frente. Tem coisa que já está acontecendo e tem coisa que vai acontecer. Então eu separei aqui 3 questões que podem e devem provavelmente tumultuar o mundo. E aí nós teremos problemas, mas pode ser o melhor momento para investir. Eu vou repetir. De repente, para o mercado de trabalho, a economia estava daquela confusão. Não sei se no mesmo patamar de 2008. Para mim, 2008 foi até pior do que o Covid em termos econômicos. Mas nós teremos problemas e depois a coisa sempre volta. Sempre fica normal. Ou o mundo acaba ou as coisas melhoram. Então as coisas sempre melhoram, tá? O que ocorre é que nesse período do problema, nós teremos uma ótima janela para investir. Então vou falar das notícias, vou mostrar aqui os dados e vocês no final do vídeo vão ver se eu estou certo ou errado. Que nós temos 3 questões específicas, pontuais agora, que podem tumultuar o mundo. Mas antes de tudo isso, eu te peço 2 coisas. Que se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho e me diga nos comentários a seguinte questão. Você já tem algum ativo dolarizado? É isso aí. Pode ser até alguma coisa em BDR, alguma ação que tenha muito a ver com o exterior, mas você já tem algum ativo dolarizado? Lembrando que eu tenho um podcast todos os dias no Spotify, nas outras plataformas também, mas você me ajuda escutando no Spotify. Sem enrolação, então, bora falar aqui do fechamento da semana e dos 3 pontos. Eu coloquei como destaque o IFIX, que segue subindo, uma máquina aí, o índice de fundos imobiliários, e também o ouro e a prata. Por quê? Porque ouro num patamar acima de $1.900 com esse juro americano é surpreendente. Quando o juro estava baixo, dava para entender o ouro lá em cima. Agora, com esse juro americano, era para o ouro estar lá embaixo. É que o mercado deve estar pensando, cara, essa inflação aí vai destruir o dinheiro. Olha que loucura o preço do ouro. Fora essa junção de países contra o dólar. Rússia, China. Então acho que o destaque ali, ouro e prata muito alto e o índice de fundos imobiliários bombando. Agora o pessoal recomendando FIIs, né? Recomendando caro. Quem comprou aqui, acompanha o canal, comprou mais barato. Especificamente falando sobre o Ibovespa, fechou a semana em 118 mil pontos, quase 119. Não podemos reclamar, a gente ficou aqui, ó, anos nos 100 mil pontos. Depois subiu para 120, caiu um pouquinho, 118 mil pontos, está até bom. Eu não vejo que vai subir muito para esse índice dar uma porrada agora. Apesar de muitas consultorias falarem 130, 135 mil pontos no final do ano, bate na madeira, tomara que chegue nesse patamar, mas eu não estou enxergando isso ainda. E o dólar, a 4,87, numa boa, acho que é preço de promoção, mas isso a gente fala mais para frente do vídeo. Em relação ao Bitcoin, na faixa dos 26 mil dólares, tivemos uma notícia super positiva, olha só, o maior banco da Alemanha passará a oferecer custódia de criptomoedas. E mesmo com boas notícias, o Bitcoin não dispara. Isso é comum. Se você está acompanhando o mercado há pouco tempo, o que acontece? Quando o mercado está num momento de baixa fudida assim, tá? Sai uma notícia positiva, o mercado cai. Sai uma notícia nada a ver, o mercado cai. Sai uma notícia ruim, o mercado cai pra cacete. Então, quando o mercado está num movimento de baixa, qualquer notícia faz ele cair. Quando está num movimento de alta, é impressionante também. Sai uma notícia, China vai proibir Bitcoin. Cara, todo mundo aí, é bom a China proibir. Estados Unidos vai proibir, é bom, vai ser todo mundo preso, é bom, é bom. Então, movimento de baixa ou movimento de alta, no movimento de baixa sempre cai, no movimento de alta sempre sobe. Quando a gente está nesse momento bem lateral, a coisa não anda, é a mesma coisa. Sai uma notícia muito ruim, o Bitcoin não anda. Sai uma notícia muito boa, o Bitcoin também não anda. Pô, maior banco da Alemanha, maior país da Europa, vai começar a fazer custódia e nada acontece. Imagina se fosse no mercado de alta. Caralho, o maior banco da Alemanha, o PIB da Alemanha é de tal, 5% comprado.
todo mundo começa a viajar. É do caralho. Então só guardem isso, tá? Esses movimentos são muito importantes para a gente entender um pouquinho o mercado. E destaques da semana, vamos começar pelo Brasil. Saiu um dado de que a venda no varejo subiu 0,7% em julho, acima do esperado. Isso é muito bom. Ah, não gosto do governo? Não gosto. Não gosto. Por N motivos aqui, que eu já falei para vocês 1000 vezes. Até porque eu tenho 46 anos, não dá para você chegar para mim com aquele negócio do Homens de Preto, né? Vamos apagar a sua memória. Nada disso aconteceu. Não dá para fazer isso comigo. Então não gosto do governo. Mas eu fico feliz que o índice tenha vindo alto. Apesar de que eu não estou vendo isso no dia a dia. Vocês podem até me colocar nos comentários, mas eu falo com todo mundo que tá reclamando, só reclamando de venda, tá tudo ruim e tal. Ao invés desses índices subindo, fica difícil entender. Mas se estão falando que tá subindo, tá tudo bem. Tanto que havia ex-Via Varejo, que agora virou o grupo Casas Bahia, que sempre foi Casas Bahia. Porra, esse negócio de ficar trocando nome é horrível, hein? A gente começa a torcer pro negócio nem prosperar, se ficar trocando de nome toda hora. Mas tá aí na tela, já caiu no ano quase 70%. Isso tem a ver com problemas da empresa, mas também com varejo. Magalu apanhando, Renner apanhando, essa competição externa muito complicada. A coisa aqui não tá fácil. Mas o índice das vendas está subindo. Isso é um negócio muito positivo. O que está subindo também, mas que não é positivo, é o IPCA. A inflação subiu 0,23% no mês de agosto. Isso é ruim. Olhando o gráfico aqui, a gente pode perceber ó, que ele estava em queda, 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 chegou a ficar negativo em junho, depois subiu em julho, subiu em agosto. Isso aqui já é complicado. No acumulado do ano, a gente já está com 4,61. Chegou a 3,16. Vocês estão vendo aqui no acumulado de 12 meses. Esse gráfico aqui é muito importante. Tudo bem, saiu lá de 8,70, veio caindo, caindo, mas começou a subir. Quando a gente fala que a inflação está 4,6, eu estou colocando essa tabela aí, porque eu sei que vai ter gente falando, pô, mas tem coisa que está subindo muito mais. Tem coisa que está subindo menos. Então, o que está subindo muito aqui? Os vilões. Serviço de saúde, cuidados pessoais, calçados e acessórios, cursos, leituras e papelaria. Vocês já não leem porra nenhuma e não querem estudar nada. Aí eu falo que a inflação tá alta, é que vocês não vão querer comprar livro mesmo. Mas são vilões, cursos, livros e para fechar, recreação e fumo também como vilão. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 grandes vilões acima de 7% de inflação nos últimos 12 meses. Para fechar aqui as notícias sobre o Brasil, a Itaúsa reduziu a participação na XP. Eu que tenho Itaúsa fico feliz, espero que eles usem bem esse dinheiro. Quem sabe nós ganharíamos aí mais 2 centavos de dividendos. Olha, cara, Itaúsa é foda. Essas piadinhas, pior que eu acho que os caras fazem de propósito, porque eles soltam dividendo, é sempre 2 centavos. Porra, junta tudo, cara. Junta um dia para dar 3 centavos. Mas para de pagar só 2 centavos que vai ficar essa piadinha o tempo inteiro. E em relação ao IFIX, que eu falei com vocês lá atrás, já subiu 13% no ano. 13% é muita coisa para fundos imobiliários. Óbvio que nós temos problemas como o HCTR11, que tomou no furico. Tomou. Eu sempre avisei para vocês dos riscos dos fundos de papel, sempre. Tanto que na minha carteira do canal, quem acompanha aqui, sabe que eu tenho muito pouco fundo de papel, tem na MXRF11 e o KNCR11, são as 2 maiores posições, tem mais alguma coisinha, mas é pequeno, e o grosso tá em tijolo. Porra, você vê o prédio, vê o shopping, vê o galpão logístico, entende facilmente, é um galpão de X milhões, que tem um inquilino tal e paga tanto. Então ele paga tanto, daqui a pouco ele vai repor a inflação e isso vai dando. Agora foram inventar aí, tem gente que só tinha fundo de papel. Aí, cara, você investiu em fundos imobiliários para ter prejuízo? Porra, não faz sentido nenhum. Fundo é para isso aqui, ó, foco em dividendo, meu irmão, ó. Todo dia aí cai alguma coisinha, sempre dia 15 é melhor, MXRF11, BCFF11. Isso é um pouquinho do que eu recebi aí essa semana. Vamos correr aqui falando um pouquinho sobre o mundo, obviamente começando pelos Estados Unidos. A produção industrial dos Estados Unidos subiu 0,4% em agosto. Isso é péssimo. Poxa, Lama, calma aí. Você falou que a produção subiu, é péssimo? Sim. Agora, nesse momento dos Estados Unidos, com juro alto, inflação,
Tudo que parece bom, produção subiu, emprego subiu, está melhorando tal coisa, depõe contra o país. Porque o governo está subindo o juro para segurar o aquecimento da economia. A economia aquece e fica todo mundo desesperado. Porque aí o governo vai ter que subir de novo o juro. É um negócio desesperador, é difícil de você entender, eu sei disso. Quem acompanha o canal há muito tempo já está entendendo, mas quem acompanha há pouco tempo não vai entender o que eu estou falando. Porra, então é ruim eles produzirem, venderem mais, a economia melhorar? Nesse momento, sim. Nesse momento é ruim. Tá aí, a inflação acelerou em agosto, tá vendo? A inflação acelerou. Esse é um negócio muito complicado, porque aí o governo vai ter que subir o juro. E ainda tem a história do impeachment do Biden, que muito se falou essa semana. É improvável, mas isso pode atrapalhar a campanha de reeleição dele e, portanto, o dólar pode estar barato. Por que o dólar pode estar barato? Porque os Estados Unidos está passando por um problema, vai ter que subir o juro de novo, provavelmente, e quando os americanos sobem os juros, todo mundo olha para lá e fala, caramba, é o país mais seguro do mundo. Ah, mas eu acho isso, aquilo. Não, tudo bem, você pode achar várias coisas, eu também. Mas os investidores ainda olham para lá e falam, cara, lá é o lugar mais seguro do mundo. E se lá estiver pagando 5, 6, 7% ao ano em dólar, eu vou investir lá, não vou investir no Brasil. Então, neste momento, eu acho que o dólar pode estar num patamar interessante, não é nenhuma recomendação. Eu venho aumentando minhas posições ao longo do tempo. Aumentei um pouco durante a eleição, agora o dólar subiu, eu comprei um pouco mais caro, acho que agora eu vou fazer um novo aporte pegando um pouco mais barato. E para isso tá aí na tela, lembrando que eu tenho um curso sobre investimentos no exterior, com todas as empresas, desde o básico, mostro como investir, como montar uma carteirinha no exterior. Então se você quer aproveitar esse dólar como eu estou aproveitando, entra lá na minha comunidade que aí você vai ter acesso a esse curso. Você entrando na comunidade, tipo, poxa, Alan, entrei na comunidade para ver o curso de investimento no exterior. Você vai ter acesso a outras coisas. Então, olha que bacana, você comprou um negócio, você tem acesso a uma porrada de coisa. É o meu clube do livro, clube do vinho, material sobre imposto de renda, vai entrar coisa sobre fundos imobiliários. É muita coisa e o precinho, ó. Mas vamos seguir aqui, Europa, a gente já falou um pouquinho da Europa, o Banco Central deles elevou os juros, olha só, de novo, em 25 pontos base. Pode ser que eles tenham que subir de novo. A taxa agora está em 4% ao ano, máxima histórica. Foi o 10º aumento consecutivo. O petróleo continua pressionando. Então olha que loucura. Estados Unidos, pressão da inflação. Europa, pressão da inflação. E o petróleo, meu irmão, desconhecendo isso. Arábia Saudita, Rússia, ó, corta essa porra toda aí, vamos produzir menos. Ah, mas o mundo precisa de mais. Ótimo, que o preço vai subir. E o preço está subindo, quase 95 dólares. Tava 70 e poucos dólares há pouco tempo, quem acompanha o canal aqui sabe. Ah, Charlan, como é que a gente ganha dinheiro com petróleo? Pode investir em algumas empresas, eu tenho aqui no Brasil, por exemplo, a Prio, não peguei desde o início, mas já estou com uns 70% de alta, mas o grosso do que eu invisto em petróleo é lá fora. XOP, que é um ETF, Exxon e Chevron. Eu ensino isso no meu curso, tá? Mas você tem ótimos ETFs lá fora, incluindo o ETF de petróleo. Em relação à China, ainda falando sobre mundo, a gente já vai chegar nos finalmente aqui, o Banco Central deles efetuou um novo corte no compulsório, isso porque eles querem melhorar a economia, incentivar a economia, já está mostrando uma melhora na economia, algumas mudanças que eles fizeram, mas é difícil acreditar nos índices, só que o setor imobiliário está preocupando muito. O setor imobiliário deles preocupa demais. Eu já falei com vocês aqui que o Japão quebrou final da década de 80 e início da década de 90. Quebrou por quê? Setor imobiliário. Caraca, Charlão, mas os Estados Unidos também não acabou quebrando lá em 2008 por causa da questão imobiliária? Sim. E conseguiram se recuperar. Mas, ó, foi a pior crise que eu já vi na economia. Eu comecei a acompanhar a economia bem nas crises do final dos anos 90. Eu me recordo bem do confisco do Collor e tal, mas eu não tinha idade ainda de estudo econômico. Já no final dos anos 90, sim, eu já estava na faculdade. Foi crise
da Rússia, crise dos tigres asiáticos, crise do México, crise do Brasil, um rolo do caramba. De 95 para frente foi só confusão. Então eu comecei a acompanhar as crises do mundo ali. Vi a crise de 2001 também, a bolha da Nasdaq. Mas, meu irmão, igual 2008, eu nunca vi. Nem o que aconteceu recentemente, tá? O capitalismo, olha, pra conseguir manter isso aqui, meu irmão, rebolaram. Tá cheio de livro aí, fim do capitalismo, fim da América. E os Estados Unidos conseguiram se levantar. Agora não sei se a China vai conseguir. Alguns indicadores, a produção aumentou em 4%, legal, produção industrial 4,5%. As vendas no varejo cresceram 4,6%. O investimento imobiliário caiu 8,8%. E o índice de preço ao consumidor subiu pouco, 0,1%. Então, eu acho que a China, ela está se equilibrando ali. Veio de um crescimento muito grande antes do Covid, só que as fábricas estão com medo de produzir lá. A Apple vem reduzindo a sua produção na China. Você hoje, se fosse um fabricante de alguma coisa, teria toda a sua produção na China? Não. Você me responderia agora, poxa, Alan, óbvio que não. Mas antes do Covid não era óbvio que não. Então agora que o pessoal está tentando, cara, eu não posso ter toda a minha produção numa fábrica, numa ditadura. Caralho, é uma loucura, cara. Era uma loucura antes você pensar isso. E o Ocidente também está temendo aqui, a gente já vai chegar para o final, para as conclusões, essa aproximação entre Rússia e Coreia do Norte. Eu falei isso no meu podcast rapidamente. O que está acontecendo? A Coreia do Norte, crise grave. Falam que é por causa do embargo, das sanções, porra nenhuma. Crise porque é um país, é uma ditadura que já vem de gerações, não evoluiu e não tem alimento. Eles não têm o que comer, a população passa fome. Então, Coreia do Norte, a população passa fome, não tem o que comer e tal. Mas o que eles têm? Armas. Então, eles estão há 50 anos sem nenhuma guerra e produzindo arma pra cacete. Já a Rússia tem o quê? Tem tudo. Tem dinheiro, tem petróleo, tem comida, tem chazinho de polônio. A Rússia tem tudo. E precisa de quê? De arma. Porque o que eles já gastaram de munição, 12 milhões, eu li outro dia, de projetos, sei lá, é um negócio absurdo. Eles precisam agora de anos para repor os estoques. O que eles estão conversando aqui, fazendo um bem bolado? O coreano vai na Rússia pegar alimentos e tecnologia e vai levar armamento. Cara, para os dois fica show de bola. Então a Coreia do Norte dá armamento para a Rússia dá alimentos para a Coreia do Norte e fica tudo bem. Eu acho também que a Coreia do Norte quer mais tecnologia nuclear dos submarinos, de mísseis de longo alcance, uma série de coisas que a Rússia tem. Então nesse desespero, pode ser que o Putin passe alguma coisa para a Coreia do Norte, o que seria péssimo para o mundo inteiro. Então, só pontuando, essa questão aqui não tem muito a ver com a economia, não. Mas é sempre bom vocês saberem o que está acontecendo e por que esses dois estão se encontrando. O Kim Jong-un foi de trem para a Rússia, eles se encontraram em Vladivostok. Quem é que joga o War, aquele joguinho do tabuleiro, lembra? Ficar lá na ponta, Vladivostok. E ele foi de trem da Coreia do Norte. Um trem todo blindado, anda devagar pra caralho, produção coloca o trem aí na tela. Então, vamos aqui às conclusões. Como é que ficam os investimentos no Brasil e tudo pra gente que eu falei no início? Estão prevendo uma recessão nos Estados Unidos. A gente já falou sobre isso várias vezes aqui. Talvez uma recessão no Brasil. As contratações nos Estados Unidos, a previsão é que elas caiam, e eu destaquei aqui, as contratações devem cair devido aos aumentos de custos trabalhistas e à instabilidade na confiança. E os impactos são esses: desvalorização do real, se nós tivermos essa crise, esse problema todo, migração de capital daqui para os Estados Unidos, enfraquecimento do consumo, possível aumento da inflação e dos juros por aqui e lá fora, e uma nova chance de crescimento perdida para a gente. O pico do pessimismo com a China pode já ter passado, mas essa bolha imobiliária é um problema. Lembrando que o país, a China, é um dos principais, se não o principal parceiro comercial do Brasil. Eu sei que é o principal, mas eu não tenho tanto medo da gente perder parte do comércio com a China,
porque tá cheio de gente querendo comprar nossos alimentos, nossos produtos, então calma lá em relação ao comércio. O Brasil está muito bem posicionado. Depois de falar tudo isso, quais são os 3 pontos aqui que eu queria destacar, que eu falei desde o início, que podem levar a uma nova crise global do tamanho ou pior da de 2008. Vai ser ruim para a economia, mas provavelmente será a melhor oportunidade de investimento do século. Esses são os 3 pontos. Vê se vocês não concordam. Petróleo em alta, inflação e juros nas alturas. Na década de 70, a gente teve o choque do petróleo e isso aconteceu. Muita gente fez bons negócios naquele momento e resolveu a vida. Então, quando eu olho isso, eu não fico feliz. Porque eu vou me ferrar também nos meus negócios físicos. Óbvio que eu vou me ferrar, todo mundo vai se ferrar. Mas como investidor, nós teremos as melhores oportunidades. E, obviamente, eu vou falar isso aqui o tempo inteiro. Eu vou falar isso aqui o tempo inteiro. Eu me preocupo menos com a economia e mais hoje com essas questões geopolíticas, tá? Eu ando muito preocupado com esse novo eixo do mal que está formando. China, Rússia, Irã, o Brasil no meio disso, como é que a gente foi parar ali? Eu me preocupo mais com isso. Mas na economia eu estou de olho e a gente pode ter aí alguma oportunidade boa, como nós tivemos nos fundos imobiliários. Cara, agora tá todo mundo falando em fundos imobiliários. Eu sou chato em relação a isso. Nós compramos lá atrás, tudo subindo 10, 15, 20, eu tenho fundo com 50% de alta. Então, a gente tem que ficar muito ligado, porque essas oportunidades vêm e passam. E a gente não vai perder essa oportunidade se vier uma crise gigantesca. Então, eu expliquei os 3 pontos, falei sobre tudo isso, espero que vocês tenham entendido até essa parte geopolítica. E antes, embora eu te peço 2 coisas, tá? Que você se inscreva no canal, me diga aí nos comentários se você tem algum ativo dolarizado. E não esqueça que eu tenho todos os domingos às 8h18 a live do Charlão num outro canal. Vou deixar o link aqui nos comentários. Aí se gostou, curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho e até a próxima. Cara, você ainda tá aí, mas que bom, porque o pós-crédito de hoje está imperdível. Uma baita coincidência aconteceu essa semana, mas eu não acho que seja uma coincidência. Estou com meu caderninho aqui, já fiz as minhas anotações. Vamos lá. Vocês se lembram de qual foi o último pós-créditos? Foi um pós-créditos falando sobre o Airbnb. Deu um rolo do caramba, porque eu falo Airbnb e tem gente dizendo que não é, que é Airbnb. Ficou uma discussão, foi bacana, legal, mas eu vou continuar falando Airbnb. Mas eu falei que o Airbnb estava sofrendo uma perseguição em vários países e cidades pelo mundo. Aí teve até gente comentando, poxa, mas países e cidades é a mesma coisa, se o país persegue, a cidade também persegue. Não é bem assim. Nos Estados Unidos, cada estado toma uma decisão. Na Europa, tem países que você pode ir numa cidade, não pode em outra. Às vezes, numa cidade, você pode 30 dias no ano, na outra 90 dias. Então, cara, é país perseguindo e às vezes são cidades, às vezes são estados. Cada lugar tem as suas regras. Mas eu falei que o Airbnb estava sendo perseguido, que queriam acabar com o serviço, blá, 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 blá. Foi muito bacana, muita gente não sabia. E o que aconteceu essa semana? Essa semana agora, na semana que eu gravei o pós-crédito e falei que algumas empresas seriam perseguidas pelo mundo. Essa semana, a Uber recebeu uma multa de R$1 bilhão. Tudo bem, ela vai poder recorrer e tudo mais e tal, mas já é uma primeira condenação. A Uber recebeu uma multa de R$1 bilhão, eu não estou errado, não é 1 milhão, é 1 bilhão, e também teve uma decisão muito bizarra. A Uber precisa assinar a carteira de todos os motoristas. Isso, obviamente, inviabilizaria o serviço. Você imagina a Uber assinando a carteira de todo mundo? Você está matando o serviço. Acabou, simplesmente acabou. Óbvio que as pessoas que tomam essas decisões não utilizam o Airbnb, não utilizam o Uber. Você acha que o juiz que deu uma decisão dessa, o cara vai usar o Uber? Não vai. O cara tem um rol de opções que você aí não tem.
Eu me recordo quando eu era moleque, precisava sair, ir pra balada ou fazer alguma coisa, eu pegava ônibus, van, ou quando era um evento de família, um casamento, uma formatura, isso assim, 1, 2 vezes no ano, um táxi. Mas o transporte padrão, metrô também, desculpa, metrô, principalmente eu ia até para a faculdade de metrô, mas vamos lá. Eu pegava ônibus, van, tinha muita van no Rio, depois a milícia tomou conta e tal, van, e eram as principais opções. Hoje em dia a molecada reveza, combina quem vai pagar um dia, quem vai pagar o outro, ou divide. Quanta gente dá para fazer até no app. Você quer sair, porra, vai dar R$20 até o lugar que você está indo. 4 pessoas, que é o limite do Uber, pô, cada uma vai pagar 5. Isso não existia. Ah, no táxi também dá, o preço é parecido. Não é bem parecido. Eu pego muito táxi, eu sou velho, eu gosto de pegar táxi hoje em dia que eu tenho condições. Mas o Uber democratizou muito mais essa questão do transporte. Então anotei aqui, multa de 1 bilhão, assinar a carteira de todos, e o principal ponto, na minha opinião, que eu acho que todo mundo aqui concorda, é que isso iria inviabilizar o serviço. Acabaria o Uber, tá? E se as outras empresas também tivessem que seguir isso, 99, iFood, acho que todas essas empresas iriam embora do Brasil. Essa é a minha opinião e eu já vi as próprias empresas se manifestando. Um outro ponto que eu anotei, vamos lá. Qual a ideia principal do serviço? Qual a origem do Uber? É você pegar o cara que tem um carro, então eu tenho um carro, tá lá na garagem, tô sem emprego, eu vou utilizar isso para fazer uma rendinha. Se você obriga a empresa a assinar a carteira, vira um rolo do caramba. Então, por exemplo, fiquei desempregado agora, Deus me livre, fiquei desempregado. Aí eu tenho um carrinho na garagem, inclusive eu tenho que pagar a prestação do carro. Hoje você se cadastra no Uber, imediatamente você já pode começar a fazer uma renda. R$100 por dia, R$200 por dia, R$300 por dia. Porra, terça e quinta eu não vou fazer o Uber porque vai ser o dia que vai ter na terça-feira o rodízio do meu carro, vai ser o dia que eu vou procurar emprego. Cara, você faz o seu horário. O Uber te permite isso. Ao criar a obrigação de assinar a carteira, imagina, o Uber vai ter que ter uma sede, um departamento de RH, assina a carteira, não assina, o cara está cumprindo horário, não está cumprindo horário, vai ser um rolo do caralho. O próprio motorista não quer isso. Então, essa questão da ideia do serviço temporário é chave para que vocês entendam que não precisa assinar a carteira. E eu não estou dizendo com isso que eu concordo com a forma que o serviço é feito hoje. Eu também quero deixar isso bem claro. Então, a Uber serve muito para quem perdeu o emprego. Muito. Digo isso porque eu pego Uber direto. Eu pego Uber direto e vocês já sabem disso, já deu para perceber. Eu falo pra cacete, já entro no carro falando, e aí, beleza, fazia, não sei o quê, já invisto. Ah, não, prefiro fazer aposta esportiva. A galera do Uber faz muita besteira de aposta esportiva, hein? Cuidado, pessoal. Todo mundo faz, né? Mas é que eu troco ideia muito com o Uber. Então vamos lá. Essa semana agora, tá? Eu peguei um Uber para exemplificar um caso aqui. Eu peguei um Uber, fui conversando com ele, o trecho era longo e papo vai, papo vem. O cara falou, pô, eu te conheço de algum lugar. Eu falei, provavelmente do YouTube. Ele, é verdade e tal. Eu também invisto, fundo imobiliário, aí fudeu. Aí só quer saber de diquinha, né? Não tem diquinha aqui. Mas a gente ficou conversando, foi muito bacana o papo. E olha a situação desse cara. Cara muito legal, tá? Ele tinha um emprego, saiu do emprego, foi demitido, quase entrou em depressão, a esposa apoiou ele e tal. Não, pô, você vai levantar, você é um herói, não sei o que. Super bacana isso do relacionamento, ele me contando, né? E aí ele decidiu fazer Uber. Por quê? Porque ele está estudando para concurso. Então ele me falou da rotina dele. Eu acordo, faço exercício, bebo muito líquido, estudo de tal hora a tal hora, aí depois faço o meu Uber. Com isso, eu consigo uma boa grana enquanto eu estudo. Cara, esse sujeito não quer a carteira assinada, ele não quer nada. Ele simplesmente quer poder, no horário que convém a ele, pegar o seu carro, que é próprio, fazer o Uber e depois estudar. Estuda antes, estuda depois, aí no dia do rodízio ele tira para descansar.
Tô falando isso porque São Paulo tem rodízio, tá? Para quem é de fora de São Paulo, tem muita gente que me assiste que é de fora de São Paulo. São Paulo tem rodízio, tem lá o final da placa, um dia você tem que ficar em casa. E ele tá fazendo isso. Aí papo vai, papo vem, eu senti que já tínhamos ali uma intimidade. Eu falei, meu irmão, tu tira quanto, cara, por mês? Ele, Charlão, mês bom, 8 conto. Eu falei, tá, mas descontando o custo do carro, não, 8 conto. Eu falei, cara, não é papo isso. Tá bom, só um minuto. Aí tava chegando já, quando chegou ele encostou o carro, me mostrou no Épica. Então simplesmente o cara tem uma puta renda, difícil de ganhar hoje no mercado, pelo amor de Deus, gente, 4, 5, 6, 7, 8 mil, tá difícil ganhar. Você tem que ter uma série de diplomas, currículos, falar 40 idiomas, engolir sapo pra caralho. E ele tá ali fazendo a rendinha dele enquanto ele estuda. Isso vai acabar, tá? Então esse case é muito importante. Agora vamos ao momento Charlão socialista, Charlão comunista, Charlão camarada, tá? Eu concordo que do jeito que tá não pode ficar. Como assim? Não é que não possa funcionar, você trabalhar o horário que quiser e tal, mas olha os pontos que eu vou destacar. Essas pessoas precisam ter algum tipo de seguro, tá? Um seguro especial. Ah, já tem um seguro. Não, precisa um seguro especial. Essas pessoas precisam de algum tipo de assistência. É um trabalho pesado, pesado. Eu converso com o pessoal, é dor nas costas, é estresse, é trânsito o tempo inteiro, é o perigo de assalto. É um trabalho extremamente estressante. Eu sei que deve ter gente pensando, porra, tem trabalho muito pior que Uber. Pessoal, vai conversar com o Uber, pergunta das dificuldades, vocês vão ver que é um trabalho duro, muito duro. O cara chega destruído em casa. Então, a gente precisa entender o que dá para fazer com saúde. É um plano de saúde diferente, as seguradoras aprenderem a lidar com isso, fazer mais exames com regularidade e tal. E o ponto principal aqui, que eu dei essa volta para chegar nele, é a questão das aposentadorias, principalmente no Brasil. Por quê? Porque o Brasil é um país que está envelhecendo, isso todo mundo fala, todos os economistas, o Brasil está envelhecendo antes de ficar rico. O bom é quando o país fica rico, Estados Unidos, Suíça, França, Inglaterra, o país ficou rico, agora está envelhecendo. Aí o Estado cuida ali de tudo, tem um Estado para cuidar. No Brasil, nós estamos envelhecendo, você não quer ter 5 filhos, ninguém quer ter 8 filhos, mas todo mundo conhece uma avó que teve 18 filhos. Então você não quer ter 3, 4. O país está envelhecendo antes de ter uma certa condição. Então as aposentadorias ficam comprometidas. Esse é o grande ponto. Quer dizer, ao proibir um sistema desse e tudo mais, o governo também quer controlar isso, porque essas pessoas não contribuem muito para a Previdência. Alguns não contribuem, outros contribuem. Então isso tem que ser visto. Já me disseram que tem um jeito de contribuir, você pode recolher um pouco, mas você não vai garantir uma boa aposentadoria. Então, o que está errado nisso? O governo não deveria estar querendo proibir. Ele deveria estar querendo melhorar o sistema, criar uma forma de ter uma aposentadoria, um seguro, uma saúde, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, eu acho que a gente abordou as coisas, a multa de 1 bilhão, a assinatura da carteira, a inviabilização de todos os serviços, Uber, Airbnb, 99, iFood, que os governos buscam, ao invés de resolver o problema. Segurança, saúde, previdência, a gente deveria estar discutindo isso. Como até a própria iniciativa privada poderia fazer isso. Então, camarada Charles aqui é contra o que o governo está fazendo, mas sabe que é preciso fazer alguma coisa. Agora eu quero a opinião de vocês aqui. Se você está usando Uber, gosta, concorda, é contra, a favor? Fora a nossa perguntinha do vídeo principal, você que ficou no pós-créditos pode me falar a sua opinião sobre a Uber. Essa eu falei certinho, é isso. Gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho e até a próxima.